Fala galera, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 91, hoje dia 26 de outubro de 2018 e eu não tenho a mínima intenção, na verdade eu não tenho ânimo nenhum para falar do jogo, do que eu acho que o Levi vai fazer contra o Ceará, do que cada jogador vai fazer, enfim. Isso é muito ruim, né? Eu sempre falo, eu sou parte da torcida, falo para a torcida e sinto o que a galera está sentindo a maioria das vezes, mesmo que a minha opinião seja diferente, ou a minha visão seja diferente, eu sinto a mesma coisa que todo mundo e hoje a situação é essa. Eu não estou com o mínimo saco para falar do jogo, do futebol. Até porque tem um contexto, nosso contexto, implica em falar de coisas mais importantes, mais determinantes na verdade, e estão bem acima do futebol, que são diretoria, relacionamento da diretoria com a torcida, e a imprensa eu deixo pra lá porque eu falo sempre e não muda nada, os caras só ficam com raiva de mim. Foda-se também, é o que eu penso e pronto, acabou. Então, a situação pra mim é a seguinte: o Kalil, depois que ganhou os títulos, ia pra televisão, pro rádio, pra internet, já surfando na onda de maior presidente da história, ele sempre falava que pegou um Atlético abandonado. Ele sempre fala, eu peguei o Atlético, estava abandonado, o Atlético precisava de alguém para cuidar dele. E aí ele deixou o Atlético campeão lá em 2014, campeão da Copa do Brasil. Escolheu o sucessor, que foi o Nepomuceno, e que no primeiro ano já foi vice-campeão, quase ganhou o título, foi muito prejudicado por arbitragem. E aí no ano seguinte foi vice-campeão da Copa do Brasil, quarto lugar do Brasileiro. E no terceiro ano não fez absolutamente nada, gastou dinheiro pra caramba, não ganhou nada, saiu com muitas críticas da torcida, apesar de também ter tido alguns problemas. Enfim, na verdade ele ganhou o Mineiro, né? Mas é bom lembrar que ele ganhou o Mineiro agora, porque você não estava lembrando também. E o Mineiro não salvou o ano de 2017. Então quando eu estiver falando lá em fevereiro, março, que o Mineiro é uma bosta, que não serve para nada, que não vale, estando jogando a Libertadores, não vale o time titular no Mineiro, aí você lembra que agora em outubro você nem lembrava, nem considera que o Mineiro de 2017 salvou alguma coisa. Mas enfim. E aí, o mesmo Kalil escolheu mais um sucessor, que é o Sete Câmara, que trouxe um diretor de futebol, que eu falo que é o que eu queria, não o Alexandre Galo, o diretor de futebol, para mim é uma solução, né? E eu falei até outro dia isso, e a galera, você passa pano, não sei o que, não, eu nem quero que o Alexandre Galo fique mais, e não mudei de ideia, em momento nenhum eu falei que o trabalho era bom, eu só falava que quem diz em fevereiro que o trabalho não está bom, não sabe do que está falando. Pode entender de futebol o que for, mas em fevereiro o cara falar que um trabalho já não está bom, já começou errado, já não vai dar em nada, não sabe o que está falando, está reclamando por reclamar, e torcedor, tudo bem, fazer isso. Então eu não mudei de ideia, eu só esperava o tempo que eu acho que tem que se esperar para analisar o trabalho de um diretor de futebol. E aí, não mudei de ideia sobre os erros, acho que eles vão acontecer de qualquer jeito. Algumas coisas que eu defendi, continuo defendendo, não é porque é o Alexandre Galo, é porque é diretor de futebol. E se acontecer com outro, minha postura vai ser a mesma: esperar, não tratar qualquer erro como absurdo, não tratar coisa normal como absurda, só porque você não gosta do cara e quer que ele saia. Então, o próximo, provavelmente, se o Galo sair, espero que saia, e se vier outro, espero que venha, já tem até um nome de preferência, que é o Marco Aurélio. Vai ter gente contra e eu vou estar passando o pano em fevereiro, porque não é tempo suficiente. Mas enfim, fez uma tentativa, trazer um diretor de futebol, já que ele não entende futebol, né, o Sete Câmara, e para mim isso é acertado. Só que não deu certo, os caras não falaram com a torcida, não se comunicaram bem, cometeram vários erros gravíssimos. O pior para mim foi de decidir largar a Sul-Americana simplesmente, foi ridículo, vergonhoso. Alguns outros erros que foram cometidos são normais, outros diretores cometeram e outros vão cometer. Enfim, a galera se dividiu nas soluções, né? O que eu vou resolver aqui? Vou resolver tirar o Galo, vou resolver brigar
com os jogadores, vou resolver brigar com o conselho, vou resolver brigar com o Calil. E aí virou uma zona, e que é o que está me preocupando hoje. O Atlético voltou a ficar abandonado. E dessa vez não tem aquele apoio incondicional, que eu gosto, acho que é ótimo. Muita gente acha que isso quer dizer que não quer título. Não, eu acho que quer título sim. Mas anos atrás a gente tinha uma bagunça, mas na arquibancada a gente era unido a favor do Atlético. Agora nem isso mais. Então, para mim, a situação é muito grave, muito séria. Muito maior do que se vai ganhar ou não do Ceará. É lógico que tem uma preocupação imediata, o jogo vai rolar, independente das coisas se resolverem ou não, e o Atlético precisa de ganhar os pontos. Mas para mim o contexto é muito mais sério. É de clube voltar a estar abandonado, como o Calil sempre disse, e ele deixou acontecer. Ele participa disso. Né? Então, eu quero falar especificamente sobre o protesto que vai ter, que tem como tem os jogadores como foco. Sobre tudo que eu falei até agora, que são diretoria, relacionamento da diretoria com a torcida, diretor de futebol, presidente, e agora a torcida, passei direto pelos jogadores. E é sobre eles que eu quero falar agora. E vou passar pano, né? Porque eu entendo de um jeito um pouco diferente da galera. E eu vou explicar. Tem um ditado que é usado no empreendedorismo, é o Gustavo Caetano, um empreendedor aqui de Belo Horizonte, uma empresa gigante, mundial, um cara novo e tal. Ele fala assim, ele conta uma história, né, que é do exército canadense, que tem um ditado lá que diz assim: se o terreno está conflitando com o mapa, você segue o terreno. Isso é meio óbvio, né? Mas o que quer dizer? O mapa é o que te indica, que te dá referência, e aí você vê daqui de casa o mapa, você entende que é uma direção e tal, você chega lá, o caminho, no mapa fala que é para virar à esquerda, e na verdade você está vendo que tem que virar à direita. Qual que você vai seguir? Você vai seguir o caminho que você está vendo, a realidade. Né? Você larga a referência, larga o mapa e vai seguir o caminho que você está vendo. É isso que está acontecendo para mim em relação aos jogadores. Ano passado, eu terminei o ano e falava, o Fred fez 30 gols de Mineiro e tal. Continuo pensando a mesma coisa, não vale para nada. Porque um jogador que ganha $1 milhão, $1 milhão de reais, não é para ser artilheiro do Mineiro. Né? Você não paga um jogador para ser artilheiro do Mineiro. Então, para mim, faltou muito dos jogadores. Mas aí, como é o terceiro ano agora, 2018, mais um ano em que acontece a mesma coisa, você chega uma hora que você fala, não, eu estava seguindo o mapa, mas eu estou vendo que o caminho é outro, né? A realidade é outra. E aí eu larguei esse papo de que jogador tem que honrar a camisa, tem que dar raça, tem que respeitar o clube, jogar para a torcida. Não que eu não ache, tá? O mapa é a referência, é o senso comum, e eu concordo com ele. Eu estou abandonando porque ele é um discurso que não é real mais. A realidade mostra outra coisa. E aí quando a torcida vai cobrar do jogador, eu acho que deveria levar em consideração um histórico recente que nos mostra que o problema não é raça, o problema não é falta de respeito e nem o salário. Ganha muito. Eu até falei quando o pessoal da Galocura divulgou, eu conversei num grupo que tem pessoas lá que lideram a Galocura, dentre eles, né, são alguns dos diretores da Galocura, e eu falei, velho, eu acho que não é uma hora boa não. E os caras falaram, que isso, pra mim, o ruim é pra mim que sou quebrado, o cara ganha R$200, R$200 mil, fica na balada e você quer ficar com dó do cara e tal. Bom, na verdade isso é o mapa, né? Isso é o discurso senso comum. O jogador ganha muito e tem que aguentar a porrada. Só que a realidade me mostra que os jogadores são tão vítimas quanto a torcida. Lógico, né? O jogador ganha para isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nos últimos 3 anos, jogadores que ficaram só o primeiro ano, jogadores que ficaram os 2 primeiros anos, jogadores que só ficaram o ano de 2017, jogadores que só chegaram agora, todos falam a mesma coisa.
não dá para trabalhar no ambiente do Atlético, não dá para render no ambiente do Atlético. E aí quando você vê, por exemplo, Casares falou ontem em coletiva, ele falou uma coisa idiota, que é tipo assim, eu não rendo bem porque o treinador adversário manda me marcar. Isso é óbvio, velho, isso é retardado. Mas ele falou outra coisa, que é fato, também tem que ser levado em consideração. Ele falou, olha, tem outra coisa, todo dia aparece um treinador e me manda fazer uma coisa diferente. Ele tá certo. Mesmo sendo o Casares desinteressado, meio moleque e tal, que acabou de falar uma merda, logo depois ele falou uma coisa que faz sentido, ele é só o último dos que falaram. Todos os grandes jogadores que a gente conhece já falaram isso, que a gente sabe que é bom, Fábio Santos, Elias, Casares, Léo Silva, Vitor, Fred, Robinho, todo mundo, Carioca, todo mundo já falou isso. E aí você vê que os caras ou jogaram muito antes de vir pra cá, chegaram aqui e não jogam, ou já jogaram bem, não jogam bem agora, e os que saíram tão bem nos lugares para onde eles foram. Então, alguma coisa faz sentido no que os jogadores falam. E eu acho que faz total sentido. E aí, se você for pensar, você vai ver que tem jogador aí, esses caras novos, por exemplo, Terans, Leandrinho, Natan e tal, eles também estão sendo prejudicados, eles só não têm voz ainda no elenco. E os jogadores da base, então, esses caras estão sendo mais prejudicados ainda, porque aí é a carreira deles. O Bernard, aconteceu isso com o Bernard teve a sorte de conseguir se recuperar, porque ele foi lançado num time bagunçado, foi lançado mal, e aí, para todo mundo, ele não prestava, e a carreira dele já foi extinta logo no primeiro ano. Imagina pro Bruninho, imagina pro Marquinhos, imagina pro Natan, imagina pro Dodô se voltar, esses caras. Ser lançado num período terrível do Atlético, onde Fred não consegue jogar, Robinho não consegue jogar, Júnior Urso não consegue, Carioca não consegue, Marcos Rocha não consegue, Elias não consegue, só jogador reconhecidamente bom de bola. Mas aqui no Atlético, nesse período de 3 anos, ninguém conseguiu jogar. Então, o que eu penso? A realidade, né, o terreno, me mostra o contrário do mapa. Até porque se eu for com esse papo de jogador ganha 200 mil, eu penso, o jogador ganha 200 mil para jogar bola, para fazer o Atlético ser vencedor, para meter gol, desarmar, defender pênalti, bater lateral, bater falta, cruzar na área. É para isso que ele ganha muito. Isso que justifica o salário dele. Não é aguentar a encheção de saco 3 anos, senão eu não pagaria, né? Quando o cara é contratado, você espera que ele jogue muito, você não espera que ele aguente muito protesto. Não é porque ele ganha muito que a gente pode ir lá ficar reclamando na cabeça do cara o dia inteiro, porque o cara é um ser humano, ele ganha muito, mas não é para isso. Não é para aguentar a encheção de saco, não é para suportar problema que está muito acima dele. Não é para isso que ele ganha muito. Então o salário não faz diferença nenhuma. Ele é um cara que ganha muito e que deveria estar entregando no futebol, e alguém está atrapalhando ele. E a gente tem que resolver esse problema. É o problema de quem está atrapalhando ele. Então, especificamente para esse protesto, o que eu espero, o que eu faria, passando pano, chapa branca, é pedir os jogadores para jogarem pela gente, para dar raça, para levar a gente para Libertadores, ganhar os próximos 3 pontos a cada jogo, e que a gente sabe que o problema está em outro lugar e que a gente vai batalhar por eles, blindá-los, e ir lá tentar resolver na diretoria, brigar, xingar, ir na sede, participar de reunião fechada, que para mim não tem problema nenhum, é muito inteligente e útil até, a parte da torcida que conseguiu ter acesso direto, não tem problema nenhum, e aí a gente vai batalhar na fonte do problema. Eles também são resultado desse problema todo, porque não é possível que todo mundo que chega no Galo fica ruim de bola. Isso não é normal. Então alguma coisa está acontecendo e os jogadores estão reclamando desde 2016. Os caras estão pedindo socorro para parar de trocar de treinador, definir um método de jogo, definir um modelo de jogo, tentar manter algum trabalho para ver se eles conseguem render. E eu vou acreditar nisso, porque está acontecendo recorrentemente, independente deles ganharem 200 mil reais, 300 mil reais por mês, porque esse salário não vai ser justificado por quantidade de encheção de saco que eles aguentam. É por quantidade de produção pelo Atlético em campo. É por isso que eles têm que trabalhar. E é por isso que o Atlético paga por eles. Entendeu? É a mesma coisa de um funcionário seu
reclamar, falar, olha, você me paga R$1.000 por mês, só que eu não consigo entregar. Ah, por que você não consegue entregar? Ah, é porque essa ferramenta aqui está péssima, conserta a ferramenta. Aí você fala, não, primeiro você entrega, depois você vem reclamar. Você ganha R$1.000 por mês e está reclamando de ferramenta e não faz nada? É a mesma coisa, velho. O cara tá te dando um sinal, tá te mostrando como você pode gastar melhor o que você paga para ele, e você tá reclamando que ele não entrega. Ele tá reclamando é disso mesmo, tem alguma coisa atrapalhando ele de entregar. Então, para mim, todo jogador tem direito de falar, não é porque não acerta cruzamento que não pode falar o que tem que ser feito. Porque os caras sabem, já foram campeões de outros lugares, conhecem os outros clubes onde deu certo, e tem que falar mesmo. Não é assim, jogador não acerta o gol e não pode falar nada. Não é não. O cara tá te dando um sinal, olha, eu custo 200 mil para o clube, eu custo 400 mil para o clube e não consigo entregar porque tem um monte de problema acontecendo que não deixa a gente trabalhar. E aí eu abraçaria esse jogador. Falaria, não, então corre para mim lá que eu vou resolver isso aqui para você. É isso que eu penso. A nossa situação é essa. Porque não ir para a Libertadores esse ano vai ser muito mais grave do que simplesmente não ir para a Libertadores. É uma questão financeira, uma questão de sequência, de saco cheio de torcida, de desânimo, de crise. E aí é mais um ano sem nada prestar, sem paz na torcida, sem paz no clube. Qualquer notícia vira crise, qualquer coisa que falam contra o Atlético, a galera abraça. E é isso. Então, para mim, essa vaga significa mais ou menos uma paz para tentar recomeçar de novo. E aí tem que esperar novamente o tempo que demora para começar a dar certo. E os jogadores, na minha opinião, são parte do resultado. Eles também são vítimas, né? Então, eu quero continuar pagando 200 mil reais para o jogador e cobrar dele o resultado em campo, não a quantidade de encheção de saco que ele aguenta. Beleza, galera? Some não. Grande abraço.